Fala pessoal, beleza? Eu trago aqui mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel. E desta vez, o nosso tema aqui será a busca avançada no Excel. E esta busca é aqui citada como avançada justamente pelo fato de ela possuir não apenas um critério, e sim mais de um critério. Exatamente 3 critérios aqui para a nossa análise. Eu tenho uma base de dados que possui algumas UFs que se repetem, vale a pena lembrar, alguns setores que se repetem também, ok? E eu tenho aqui alguns meses com alguns valores inerentes. E eu preciso, com base na UF, setor e mês, informados aqui nesta tabela de critérios, retornar um resultado que será um valor financeiro associado a estes critérios. Perceba que se eu tenho a UF Minas Gerais, setor de marketing, mês de fevereiro, eu tenho justamente 20 mil, que é o meu resultado pretendido, visto aqui a combinação dos 3 critérios. Esta tabela ela pode simplesmente simular para uma certa empresa, em uma certa filial, em um certo setor, em alguns meses, valores aí que podem ser rescisórios, salariais, enfim. E aí, nossa pretensão aqui é mostrar como fazer buscas com mais de um critério no Excel, ok? Eu tenho aqui 3 soluções baseadas em fórmulas e funções, certo? Soluções distintas, e eu vou procurar explicar estas construções e ao final eu vou comentar um aspecto peculiar que essas soluções possuem, ok? Dando aí vantagem e também desvantagem entre elas, e também ao final vou fazer aqui a formatação condicional, que também não é tão simples e que visa apenas formatar aquele valor relacionado aí, né, vinculado aos critérios. Perceba que eu tenho aqui o meu resultado sendo 20 mil, porém, eu tenho mais do que uma célula com 20 mil. E eu consegui apenas formatar aquela célula que é a minha célula de interesse, visto que ela está vinculada aos meus critérios. Fevereiro, Minas Gerais e também marketing. Ok? Eu fecho aqui a minha pasta de trabalho, vou aqui abrir um arquivo em branco para que a gente proceda com as soluções. Primeira solução vai ser baseada na função somar produto. E aqui eu tenho um jogo de comparações e verificações de correspondências. Eu posso aqui começar verificando. Dentre as UFs, né, quais são iguais àquela UF que eu escolhi. Perceba que se eu avalio com F9, eu tenho aqui verdadeiros ou falsos, indicando se de fato as UFs coincidem com a UF escolhida aqui no critério ou não. Perceba que eu tenho um verdadeiro aqui 3 vezes consecutivas, e de fato esse trecho aqui se refere às ocorrências de parar 3 vezes consecutivas aqui, uma para marketing, uma para produção e outra para recursos humanos, que de fato é aquela que eu quero aqui, ok? Desfaço com Ctrl Z e agora eu vou multiplicar e vou avaliar aqui, vou verificar a correspondência dos setores. Dentre os setores que existem aqui nos meus dados, quais são iguais àquele setor que está aqui definido como critério, ok? Se eu avalio aqui este trecho de momento com F9, eu percebo que eu tenho zeros ou uns, ok? O zero aqui ele simboliza uma ocasião onde eu tenho uma UF diferente daquela UF escolhida e ou um setor diferente do setor escolhido. Perceba que aqui eu tenho apenas um único número 1, que indica que simultaneamente eu tive a UF escolhida como critério sendo localizada e na mesma linha o setor, que aqui foi RH, sendo localizado. Perceba que eu tenho aqui justamente o número 1 sendo o 6º elemento deste meu vetor. Isso sugere que aqui na 6ª linha é onde eu tenho essa correspondência simultânea, Pará e também recursos humanos. Este entendimento aqui de que eu tenho essa correspondência na 6ª linha será utilizado na fórmula seguinte, que terá índice e também corresp, ok? Desfaço aqui com Ctrl Z, vou multiplicar agora para verificar os meses. Na relação de meses, qual é lá o mês que bate aqui com aquele mês de critério, né? Dentre os 5 meses, qual lá é o mês de abril, beleza? Feito isso, eu posso agora multiplicar pela minha massa de dados numéricos aqui, né? Beleza? Teclei Enter e eu tenho lá o meu resultado, 45 mil. Vamos conferir? Pará, recursos humanos.
eu tenho aqui esta combinação, ok? Eu quero o mês de abril e eu tenho aqui, de fato, justamente 45 mil, beleza? Segunda possibilidade pode aqui ser a função índice, de forma primordial, ok? E acessória, porém crucial, com a função corresp, duplamente aqui aplicada. Função índice, ela pede como primeiro argumento a matriz de dados, ou seja, deve ser aqui o conjunto de células passíveis de serem retornadas como resultados. Então, apenas os números, beleza? Número da linha. Bem, é aqui que entra a retomada daquilo que eu expliquei anteriormente. Eu quero qual linha? Aqui, para ter certeza que eu vou ter o meu resultado, né? Aqui, entre os meus dados. Eu vou querer a primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta. Qual vai ser a minha linha? Bem, eu sei que eu vou ter exatamente a linha aqui, justamente pela combinação entre o F e também setor. Beleza? Quando acontece o F e, simultaneamente, acontece o setor, eu sei que eu vou ter lá a minha linha em questão. Eu vi que a minha linha será a sexta linha, porque é justamente ela que possui tanto a minha F quanto o meu setor, ok? Agora, como que eu posso ter certeza e obter, né, através de função aqui, esta linha, este número 6, que deve servir como argumento aqui de linha, beleza? Eu vou aqui fixar esta fórmula com apóstrofo, ok? Este símbolo aqui, ou caractere, é vulgarmente chamado como aspas simples, beleza? Eu retomo aqui a minha função somar produto, e este primeiro trecho aqui, com esta multiplicação, ele vai ser o trecho de interesse aqui para mim. Se eu volto a avaliar com F9, eu tenho justamente lá o número 1 na sexta posição, aqui neste vetor, indicando que na sexta linha, de fato, eu tenho lá o meu resultado. Ou seja, a sexta linha é a linha que tem, simultaneamente, o Pará e também recursos humanos. Eu desfaço aqui com Ctrl Z e eu vou procurar aqui copiar este trecho, ok? E este trecho copiado será justamente colado aqui. Porém, antes, eu preciso abrir a função corresp para procurar o número 1 no vetor que eu vou colar. Perceba que quando eu colo aqui o meu vetor, eu tenho justamente o conjunto de zeros e uns e eu vou procurar a posição deste número 1 neste vetor. Aqui eu sei de cara que vai ser o número 6, ok? Eu posso fechar aqui a função corresp, ok? E agora eu vou indicar para a função índice qual que é a minha coluna. Aqui, quem define a posição da coluna é justamente a posição do mês. Então, qual a posição do mês escolhido aqui na relação dos meses, ok? Ctrl Shift Enter, eu tenho lá o meu resultado. A última solução será baseada nas funções se e também soma, beleza? Eu vou empregar a função se aqui 3 vezes consecutivas, e aí sempre os seus argumentos de verdadeiro, para que a gente tenha cumulativamente as verificações de UF, setor e também mês, ou seja, uma função se para cada critério. Se neste intervalo aqui eu tenho o meu estado em caso verdadeiro, se neste intervalo de setores eu tenho um setor escolhido em caso verdadeiro, se neste intervalo de meses eu tenho o mês escolhido, ok? Quando isso aqui acontece, né, de forma aqui cumulativa ou simultânea, como queira, eu posso então informar aqui o conjunto de valores. Eu posso aqui agora fechar as funções criadas. Se eu avalio com F9, eu tenho aqui justamente um conjunto de falsos, ok? E apenas um único número, que de fato vai ser o meu resultado. E como é que eu posso obter esse resultado? Bem, aqui eu posso empregar a função somar produto de novo, posso empregar a função máximo, enfim, várias funções. Para simplificar um pouco, eu vou então empregar aqui a função soma. Então, este trecho aqui, de fato, é o meu vetor com falsos e o valor 45.000. Eu posso então transformá-lo como argumento da função soma. Ok? Ctrl Shift Enter. Beleza? Então, desta forma, eu tenho 3 soluções distintas. E agora eu preciso comentar quais são os aspectos peculiares destas 3 soluções. Perceba que eu tenho aqui, se eu puder classificar, eu tenho 2 soluções distintas aqui. Uma baseada em funções de soma, seja soma ou somar produto, e outra puramente em funções de busca, né, e referência, ou pesquisa e referência, como queira. Beleza? Qual que é a vantagem e desvantagem disso?
Perceba uma coisa, se eu tiver uma combinação entre UFs e setores que não existem, eu posso ter problemas com a solução baseada em índice CORRESP. Perceba uma coisa, se eu coloco aqui Santa Catarina, setor de produção, eu percebo que eu não tenho isso aqui nos meus dados. Para Santa Catarina eu só tenho marketing e RH, ok? Isso me faz ter certeza que de fato a solução, o resultado, deve ser 0. Porém, isso não foi provido pela construção com índice e CORRESP. Eu precisaria aqui prever isso e utilizar a função se erro, por exemplo, ok? Mas qual que pode ser a vantagem em utilizar índice CORRESP? Justamente se os meus dados não forem numéricos, ok? Se eu tiver texto aqui, as funções índice e CORRESP vão servir como uma luva, enquanto que as soluções baseadas em somar produto ou soma não vão me atender, beleza? E para mostrar um pouco melhor isso que eu estou explicando, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui gerar um texto aleatório nos dados aqui, né? Para fazer com que eu não tenha dados numéricos, e sim dados textuais, ok? Então, desta forma, eu fiz aqui esta construção, ok? Eu inseri aqui dados que não são numéricos. Perceba que eu já tenho aqui erros momentâneos, certo? Eu vou aqui colocar uma combinação viável, vou colocar Bahia, recursos humanos, mês de fevereiro, ok? E agora, eu vou remover a função se erro aqui, daquela forma que eu coloquei, né, com índice CORRESP. Beleza? E perceba que apenas esta solução aqui com índice CORRESP me atende. Ela retornou aqui a letra D. Eu tenho Bahia, recursos humanos, fevereiro. Ok? Fevereiro, eu quero agora Bahia, recursos humanos. Pronto. Eu tenho aqui a letra D. Enquanto que as outras ou geram erros ou então geram valores zerados. Ok? Então, desta forma, a gente percebe a vantagem clara que eu tenho ao empregar funções de busca e referência quando eu não tenho dados numéricos, beleza? Eu vou desfazer aqui para que a gente consiga encerrar mostrando como pode ser feita a nossa formatação condicional para evidenciar apenas o valor que eu pretendo, ok? Eu tenho aqui no meu cenário uma busca que vai ter Minas Gerais, recursos humanos e o mês de abril, beleza? Então, eu tenho justamente um resultado aqui, ó. Eu quero formatar este valor de 20 mil. E eu quero ignorar todos os valores de 20 mil que existem, seja este aqui de maio, lá do Pará, também recursos humanos, seja este aqui de janeiro, associado ao Pará e também ao RH, e por aí vai, dentre outros valores que eventualmente existam aqui nos meus dados, ok? Como fazer isso? De antemão, eu posso expor que a solução tradicional ela não vai surtir efeito para mim. Se eu vier aqui fazer aquele método que já tem praticamente pronto para mim, aqui no Excel, eu não vou ter sucesso, porque eu vou formatar todos os valores iguais a 20 mil, ok? Eu tenho aqui um vídeo que traz exatamente esta ocasião, e ele agora é um pouco incrementado, porque eu tenho 3 critérios, ok? O link para este vídeo estará na descrição aqui do vídeo atual, beleza? Como que eu posso, então, ter somente a formatação de um único valor que vai ser associado ao F, ao setor e também ao mês? Bem, o primeiro passo, ele é aqui baseado na seleção, né? Eu não posso apenas selecionar os valores, eu tenho que selecionar toda a base de dados, beleza? A partir aqui da célula da UF. Eu vou trazer aqui, né, a opção de formatação condicional, que vai ser baseada em fórmulas, ok? No caso aqui, uma fórmula para a gente resolver nossa vida. E qual que vai ser aqui o pilar da minha solução? Vai ser a função I, ok? Eu vou dizer o seguinte, quando nas minhas UFs eu tiver a UF escolhida, e aqui a grande sacada é a referência, eu vou colocar B4 com referência mista, fixando a coluna B, ok? Para que ele se torne B5, B6, B7, B8, até o último valor da coluna B aqui, que tem o Paraná, beleza? Eu vou, então, verificar o segundo critério. Aqui eu quero, quando for
o setor escolhido. Mesma coisa aqui, eu quero referência mista, fixando a coluna C, ok? E agora, para o mês, eu vou dizer o seguinte, aqui, e aí vale a referência mista, fixando a linha 4, porque eu tenho todos os meses aqui na linha 4, aqui eu quero quando for o mês escolhido. Perceba que os critérios estabelecidos sempre são definidos aqui com referências absolutas. J6 é aqui meu F, K6 o meu setor, recursos humanos nesse caso, e ao final o mês, que é abril, fica aqui como L6, ok? Eu vou formatar, preenchimento aqui em amarelo, uma fonte em negrito. Desta forma, eu tenho aqui a minha solução, beleza? Eu tenho já a evidência de um único valor, que é lá o 20 mil. Se eu modifico aqui os critérios e meses, eu tenho, né, critérios incluindo meses, melhor dizendo, eu tenho também a evidência de um único valor corretamente associado. Beleza?